dia a todos e a todas e todes. O meu nome é Ana Isabelle Ferreira da Silva. Eu tenho 26 anos, 1,70 m de altura, 55 quilos. Eu tenho o braço inteirinho direito tatuado. Os meus cabelos são curtos e enrolados, de cor castanho claro. Nesse exato momento, eu estou usando um óculos de grau e uma camiseta preta com a logo do Museu de Arte Sacra. Atrás de mim tem uma janela azul antiga em madeira, paredes brancas e uma escultura de um anjinho segurando uma ovelha em cobre. A Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso e o Museu de Arte Sacra, através da ação cultural, tem a grande satisfação de recebê-los no curso Musealização para Narrativas Contemporâneas. Esse curso está dividido em 3 módulos. Módulo 1, Musealização em Processos Múltiplos, que ocorreu nos dias 21 e 23 do mês 9. No módulo 2, um estudo de caso que iniciamos na quinta-feira passada, dia 28, com a proposta de apresentar como, a partir do estudo de casos da biografia e musealização do vestido de Maria Bonita, é possível refletir sobre questões de gênero que impactem a presença de corpos femininos nas escolhas políticas que envolvem as narrativas e memórias construídas nos museus. O estudo de caso é fruto da dissertação de mestrado de Ana Lourdes Costa, intitulado Biografando o Vestido de Maria Bonita no Museu Histórico Nacional, Musealização e Questões de Gênero. No módulo 3, um estudo de caso que vai acontecer nos dias 4, quarta-feira, e 5, quinta-feira, quando, a partir de fichas catalográficas do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, apresentar possibilidades de documentação museológica em perspectivas contemporâneas e decolonial. No dia 4, teremos a participação especial da museóloga Maiara Lacal, que trabalhou no Museu Transgênero da História e Arte, e participou de um trabalho inovador com as fichas catalográficas do museu. Nosso objetivo com esse curso é atender a demanda por formação continuada para museólogas, museólogos ou museólogas, profissionais de museus, estudantes e professores ou professores de humanidades e gestoras ou gestores de instituições públicas interessadas ou interessados em promover narrativas decoloniais ou em reposicionar narrativas coloniais, ainda presente nos processos museais brasileiros. Agora eu vou apresentar a nossa querida Ana Lourdes. É uma museóloga do Museu de Imagem e Som Chico Albuquerque e museóloga consultora para acervos no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. É historiadora e pesquisadora, mestre em Museologia e Patrimônio pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio pela Unirio, com a dissertação intitulada Biografando o Vestido de Maria Bonita do MHM, Musealização e Questões de Gênero, indicada ao Prêmio ANSIB 2022. Especialista em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas, UNB, integra o grupo de pesquisas em indumentária e moda nos museus, vinculada ao Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e indumenta vinculada ao Instituto de Artes da UFG. Como pesquisadora, seus interesses são voltados para os processos de musealizações decolonizadores, com enfoque em questões de gênero. Há 20 anos, como profissional de museus, foi coordenadora no IBRAM, integrou a pesquisa de museus histórico nacional, coordenou o educativo de um espaço de arte contemporânea, além de ter atuado em projetos na área do patrimônio histórico e artístico do DF, Distrito Federal. Ainda no campo museal, prestou consultorias para organismos internacionais e produziu de eventos de museus. Também foi professora de História no ensino regular e na educação de jovens e adultos, em escolas da rede privada e pública do Rio de Janeiro e de rede pública do DF. Seja muito bem-vinda, Ana Lourdes. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar os seus conhecimentos conosco hoje.
Agora eu passo a palavra à professora Ana Lourdes, estarei acompanhando aqui no estúdio e volto em tela próximo ao horário de intervalo. Uma ótima aula a todos. Professora, está sem o áudio. Perdão. Agora foi ativado. Isso. Bom dia, gente. Bom dia, Anne. Obrigada. Isso. Bom estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, uso um óculos escuro, que aqui acho que na tela não dá para ver, mas ele tem motivos de animal print. Estou novamente com coque, hoje não tenho brincos, não porto nenhuma bijuteria, estou com uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma persiana de cor bege, branco, enfim, ela fica indefinida aí na tela. Obrigada, Anne. Gente, eu tive um problema aqui, a minha internet voltou agora, então eu estou pelo celular e vou dar aula um pouco olhando para de lado, porque a minha apresentação está aqui na tela do meu notebook e é por ela que eu vou me guiar. Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que seja uma aula produtiva, todas as questões podem ser colocadas aí no chat, a Anne vai me passando e a gente vai conversando assim, então. Acho que é isso, né? Quaisquer dúvidas podem colocar aí no chat também. E a gente concluiu a aula passada falando sobre se Maria costurada o vestido ou não, mas ainda que ela não do gosto dela estava impregnado nesse vestido, né? Ela usou esse vestido acompanha Maria Bonita naquele espaço-tempo em que ela habitou e a estar com a cangaceira nas situações limites, inclusive no momento de sua morte. Essa questão, né, do assassinato do bando do qual fazia parte Maria Bonita, ela vai estar também na legenda desse vestido, quando ele é apresentado lá no início da década de 90, na exposição Expansão, Ordem e Defesa no Museu Histórico Nacional. Neste momento, o Clóvis Carvalho Brito, que é museólogo, professor da UNB, trabalha com musealização do cangaço, ele vai dizer que quando você patrimonializa eventos históricos, né, você produz uma memória de evento crítico. Ou seja, quando objetos e essa narrativa se relaciona à linguagem do sofrimento e à experiência traumática, aos dramas individuais ou coletivos que promovem rupturas na vida cotidiana. E que a musealização desses eventos críticos, por sua vez, ela é forjada a partir de diversas e divergentes narrativas, nas tensões em prol da legitimidade de determinadas versões da história ou da musealização. E aí o Guilherme vai passar para mim os slides, eu, infelizmente, vou ter que ir pedindo para ele passar ou pegando o meu time aí para a gente conseguir acompanhar. Bom, esses momentos, então, que a gente viu, o vestido acompanhou Maria Bonita durante a vida dela no cangaço, né? A gente não sabe por quanto tempo, mas ele esteve presente. Ele é um vestido de domingueira, que faz parte das festividades, dos festejos ali realizados aos domingos pelo cangaço. Ele foi costurado, ele foi deslocado, ele foi lavado, ele se sujou, ele foi lavado, ele foi vestido, ele foi guardado. Então, esses momentos também, eles ajudam a compor a biografia de Maria Bonita, mas também ajudam a compor a biografia do vestido. Que, como eu já tinha falado anteriormente, né, essa coisa do objeto biográfico, a partir de Brito, de Clóvis Carvalho Brito, e no entendimento da Ecléa Bose, quem quiser ler e não conhece, a Ecléa Bose, ela vai escrever, salvo engano, acho que a Ecléa Bose faleceu ano passado, ou muito pouco tempo atrás. E ela vai escrever um livro fantástico que é Memórias de Velhos. Quem quiser, coloca aí na internet, é de fácil
acesso para comprar, eu não conheço ele em PDF, mas é um livro a ser lido para quem trabalha com memórias de objetos biográficos, memórias de pessoas idosas, né? Então, segundo o entendimento da Ecléa Bose, esses objetos biográficos vão ser aqueles que vão envelhecer com o possuidor e vão se incorporar à sua vida. Ela vai dizer assim: cada um desses objetos representa uma experiência vivida, uma aventura afetiva do morador, porque ela entrevista, na verdade, o trabalho dela é feito a partir de idosos e idosas que moram em casas, nas casas já há muito tempo, tem uma ligação orgânica com aquela casa. Então, a questão também do ranger da porta, os ruídos que a gente vai aparecendo, a memória que os móveis trazem, a memória que aquele espaço traz na vida de cada um morador. E esses objetos vão se tornar testemunhas materiais de uma trajetória, de um legado produzido por seu proprietário, conforme o Clóvis Carvalho Brito. Só que, nesse caso, foi diferente, porque a Maria Bonita não teve tempo de envelhecer, porque foi morta aos 27 anos de idade, e pode passar, viu, Guilherme? Obrigada. Foi morta aos 27 anos de idade. E aí uma outra diferença que distingue a marca e marca o vestido de Maria Bonita de outros objetos biográficos é que esse objeto ele vai passar por instabilidades, ou seja, em fases da sua vida social, ele vai intercalar momentos em que ele foi associado a Maria Bonita e outros momentos em que ele é dissociado a Maria Bonita, como, por exemplo, no momento em que ele é descartado no Museu Histórico Nacional, e aqui eu faço um adendo. Como é que ocorre esse descarte? Na década de 80, assume no Museu Histórico Nacional a museóloga Solange Godoy. A gente estava saindo ali da ditadura militar, ela pega o museu terra arrasada, sem investimento público nenhum, então o museu precisava passar por mudanças estruturais em seu edifício, mas como também esse museu possuía o acervo, enfim, todo o acervo desse museu, ele estava completamente comprometido por falta de uma série de cuidados próprios da musealização, mas também porque, por exemplo, você tinha objetos que não tinham a documentação museológica, outros você só conseguia achar a documentação museológica, e outros você tinha o objeto, a documentação museológica, mas um não conversava com o outro, as informações não batiam. E aí decidiram por fazer uma comissão, né, de baixa para saber quais objetos seriam descartados, outros objetos também impregnados de pragas, enfim. Ela reconstruiu, na verdade, junto com os servidores ali, ali na década de 80, entrando para a década de 90, o Museu Histórico Nacional. Se a gente pensar que esse museu tem cerca de 300 mil objetos, é um trabalho que começou, mas que nunca termina, né? Porque a gente sabe também que a documentação museológica é dinâmica, ela precisa passar por revisões, se não constantes, né? Mas ali de uma forma mais sistemática. E montaram essa comissão de baixa. À época, o museu ainda tinha muito uma herança do Gustavo Barroso, que é o primeiro diretor e criador do Museu Histórico Nacional cearense, de um dispositivo que o historiador Rafael Zamorano vai falar, que é um dispositivo de autoridade, tem um dispositivo também que é o dispositivo de propriedade, salvo engano, que é assim, esse objeto vale se ele foi de alguém ou doado por alguém que tenha um nome na política, no Estado, seja uma figura pública muito importante. Bom, esse vestido entra para a comissão de baixa, ele é analisado, tem o Adler Romero, ele é um dos servidores que faz parte do Museu Histórico à época, ele vai contra a baixa desse vestido, porque na hora que ele olhou, ele falou, olha, mas a gente não tem uma indumentária ainda anos 30, esse vestido claramente é um vestido que faz referência aos anos 30, aos anos de 1930, mas esse vestido não tinha também documentação museológica e optaram pelo descarte, né?
Então, essa instabilidade, né, de ora ser de um objeto biográfico voltando, ora ser de Maria Bonita, ora não ser de Maria Bonita, faz com que também, dentro do Museu Histórico Nacional, ele seja desmusealizado, né? Entre outras questões, porque não se sabia que Maria Bonita era sua proprietária. Porque se soubessem, também o descarte não teria acontecido, porque é uma figura pública, personagem histórica do Brasil. Porém, ainda que passe por instabilidades, esse vestido continua a viver mais do que a sua proprietária, porque as roupas vão sobreviver aos corpos, né, e às pessoas, ainda que as roupas sejam mortais, conforme nos diz Stali Braz em Casaco de Marx, e, diferente de Maria Bonita, que foi assassinada aos 27 anos, esse vestido envelheceu e continua envelhecendo, porque a gente sabe que os acervos, o patrimônio, ele também tem um tempo de vida. E objetos como têxteis, né, como é o caso do vestido, ele tem uma propensão, uma vida útil menor do que um objeto de bronze, né, por questões lógicas. E aí, dando apenas um exemplo. Pode passar, Guilherme, a gente está lá, mesmo que não seja possível. Isso. E aí, mesmo que não seja possível, Maria Bonita vestir esse vestido no sentido mecânico, de colocar essa roupa no corpo, ela vai continuar a habitar esse vestido. E o vestido vai continuar a vesti-la, porque a partir de Maria Bonita, ainda com narrativas muito masculinas, androcêntricas, é esse vestido, é esse objeto que vai evocar a presença da Maria Bonita no Museu Histórico Nacional, na exposição Expansão, Ordem e Defesa, e na exposição, já nos anos 2010, Cidadania em Construção. Hoje em dia essa exposição tem o nome só de Cidadania. Ela vai ser evocada nesses ambientes fotográficos, distintos no tempo. Um é da década de 80 e vai até 2000, o outro já é nos anos 2010. E pode passar, por favor, Guilherme. Além disso, esse vestido ele vai ser objeto de 2 artigos muito interessantes dos Anais do Museu Histórico Nacional, volume 34, de 2000. Primeira da Regina Abreu, ela vai intitular o artigo Vestido de Maria Bonita, a escrita da história nos museus. O vestido é o principal objeto desse texto. No segundo artigo, esses artigos saem na mesma edição dos Anais, no mesmo volume, que é o 34, de 2002. Se vocês quiserem, colocar Anais do Museu Histórico Nacional e lá no volume 34. No segundo, o artigo vai ser escrito pela Miriam Sepúlveda dos Santos, pelo Mário Chagas, e o título é A Vida Social e Política dos Objetos de um Museu, e ele é analisado junto com outros objetos musealizados no Museu Histórico Nacional. Ele também vai ser analisado no artigo do Clóvis Carvalho Brito, Grandes Sertões, Mulheres, Generificação, Colecionismo e Musealização do Cangaço. Ele é objeto dessa pesquisa. Pode passar, Guilherme, por favor. Ele é objeto de outros artigos também que foram publicados no Museu Histórico Nacional. Ele agora vai ser objeto de um texto, né? A presença de Maria Bonita vai ser evocada através desse vestido também no texto dos Histórias do Brasil, sem objetos do Museu Histórico Nacional. E aí eu fiz um recorte aqui para a gente falar da exposição Expansão, Ordem e Defesa, porque essa dissertação, né, não daria para dar uma aula a partir da dissertação, pelo tempo. Então, eu fiz um recorte da exposição Expansão, Ordem e Defesa, tá bom? Que é também a exposição que eu mais tive acesso. A gente cai numa pandemia também, é a exposição que eu mais tive acesso documental, né? Então, a exposição Cidadania eu pouco tive como pesquisar. Então, eu me deti aqui também na exposição Expansão, Ordem e Defesa. Essa exposição ela vai fazer parte do circuito expositivo, já numa renovação ali dos circuitos expositivos do Museu Histórico Nacional à época. Traz uma grande novidade a Expansão, Ordem e Defesa, porque ela vai ser uma narrativa permeada de conflitos de diferentes grupos sociais formados no território brasileiro, desde o Brasil colônia. A exposição ela vai estar escrita
no livro do Banco Safra, que é um livro que diversos museus brasileiros têm, é um grande catálogo. Então, o Banco Safra faz esse projeto dos museus brasileiros, né? E que os museus brasileiros contem um pouco da sua trajetória, das suas exposições, a partir desses vários volumes. O Museu Histórico Nacional entra nesse projeto, então tem o livro do Museu Histórico Nacional Banco Safra, e lá está narrado que essa exposição ela é uma exposição relacionada à coleção de armaria do Museu Histórico Nacional, que ela é muito volumosa, muito numerosa, e acrescento, também uma exposição muito androcêntrica, gente. Além da armaria, ela vai ser formada por quadros, indumentárias e outros objetos como uniformes militares de homens, de corpos masculinos. Pode passar, por favor. E aí, para vocês terem ideia, somente o vestido de Maria Bonita era objeto do chamado universo feminino dentro dessa exposição. Então, essa exposição vai trazer, né, esse ineditismo dentro do Museu Histórico Nacional, de outros museus brasileiros também, porque vai incluir essa narrativa que não apresenta apenas a epopeia de um projeto vencedor, né, mas como também esses contramovimentos, esses embates e conflitos que vão ali tentar desorganizar o Estado oficial, cada um correspondente à sua época. Então, numa das vitrines, né, que a vitrine conta essas contranarrativas históricas que tentam desestabilizar o Estado, tem um tambor e uma bandeira dos revoltosos do contestado, tem uma bandeira do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, tem uma reprodução da planta baixa do quilombo do buraco do Tatu e o vestido de Maria Bonita. Pode passar, por favor, Guilherme. E aí, pensando, né, na biografia desse vestido, essa não é a primeira fase, porque aí lembra que a gente pensa que quando o museu, o objeto entra no museu, ele é desprovido de todas as suas outras significações e ele começa uma vida biográfica dentro desse museu, né, uma trajetória social dentro do museu, repleta de ressignificações. E não, essa não é, né, a nossa análise, a minha análise, assim, não vê isso como a primeira fase da vida biográfica desse vestido, porque antes ele é um vestido que vestiu o corpo de Maria Bonita para Domingueiras, vai circular com ela pela sociedade do seu tempo, vai ser retirado do Bornal da Cangaceira e entregue a Melquíades da Rocha, que é aquele repórter alagoano que trabalha no Rio, que vive no Rio e que vai chegar em Angico e fazer o primeiro furo do cerco de Angico para a região sudeste. Né? E ele vai ser esse vestido, alguns objetos de Maria Bonita vão ser desapropriados do seu corpo e vão ser entregues ao Melquíades da Rocha. Pode passar, Guilherme, por favor. Então, refletindo sobre Expansão, Ordem, Defesa, vestido lá na vitrine Expansão, Ordem, Defesa, e todos os outros momentos, principalmente esse momento em que o vestido é retirado do corpo sem vida de Maria Bonita, entregue a Melquíades da Rocha, a gente vai observar que a vida social desse vestido vai sendo construída passando por diferentes produções de sentido que lhe conferem os usos e os valores que envolvem, entre outros, subjetividades individuais, coletivas e sociais. Por que eu digo isso? Pode passar, Guilherme, por favor. Porque, conforme a Padurai, mesmo antes de entrar no Museu Histórico Nacional, esse vestido já vai passar por diferentes regimes de valor no tempo e no espaço. Pode passar, Guilherme, por favor. Ou seja, ele já havia sido submetido a processos, se não iguais, semelhantes ao da cadeia operatória da musealização, que, conforme Bruno Brunon, não está limitado aos museus, visto que o primeiro passo da musealização é a definição de uma intenção, e que expõe instituições museológicas. Neste caso, quando o vestido é desapropriado do corpo de Maria Bonita, é no momento imediato à morte dela, no episódio histórico que ficou conhecido como Cerco de Angico, né? Então, o vestido de Maria Bonita, o vestido das cangaceiras, são objetos, são vestimentas
são roupas carregadas de diversos simbolismos místicos, né? São adornados por uma grande quantidade de signos de proteção, o que é comum para pessoas que vivem em constante risco de vida. Então, quando a morte de Maria Bonita ela deixa de ser um risco, né? Porque o bando aí é perseguido pelas volantes, pelo Estado brasileiro durante muitos anos, e consegue ser alcançado somente em 1938, e Maria Bonita morre, então se torna uma realidade esse risco de vida, a entrega do vestido ao repórter pelo aspirante que comandou a volante significa, naquele momento, que o vestido se desapropria, sai de um estado de roupa para um determinado momento social, impregnado desse simbolismo, e torna-se um troféu, um espólio de guerra, que é o símbolo. Olha, eu sou, né, o aspirante Melo pega esse vestido e dá um repórter. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, isso é espólio de guerra, isso daqui representa o nosso feito, o feito do Estado, o meu feito pessoal, de ter conseguido capturar e assassinar e matar um grupo dissidente do Estado. Né? Isso ocorre de diversas formas, isso ocorre, uma prática, né, muito antiga e na história da humanidade, em diversas regiões e tempos históricos e sociedades. Pode passar, por favor. Então, esse movimento, essa impermanência de ser apenas uma coisa, essa mudança de status que vai conferindo a biografia do vestido de Maria Bonita, que vai conferindo os seus processos de musealização, e que vai ajudando a construir essa biografia, né, conforme o Koptoff quando um objeto passa a ser como uma entidade culturalmente construída, dotada de significados culturalmente específicos e classificada e reclassificada em categorias culturalmente construídas. Pode passar, por favor. Guilherme, a gente está lá na essa ideia. Pode passar mais um, por favor. Isso. Então, essa ideia de que o vestido ele deixa de ser, né, simbolicamente um vestido e ele passa a ser um troféu de guerra, ela vai ser corroborada pelo jornal À Noite, do qual o Melquiades da Rocha é repórter, pois no dia 23 de agosto de 38 vai ter uma matéria intitulada O Rei do Cangaço e o Equipamento, e nas páginas desse periódico são apresentadas a foto do vestido de Maria Bonita, hoje acervo do Museu Histórico Nacional, um chapéu e outros objetos da cangaceira. Complementando a página, o texto que informa sobre chapéu, 3 anéis, bornais, bordados à máquina, entre outros, utiliza palavras como despojos e relíquias. Pode passar, por favor. E aí o jornal diz o seguinte: os despojos do fantástico cangaceiro flagelo do Nordeste merecem a visada demorada dos estudiosos. Eles resumem, de algum modo, um fenômeno trágico da vida sertaneja brasileira. E continua, as relíquias do rei do cangaço, cedidas por empréstimo ao enviado especial de A Noite Ilustrada, são as seguintes: um chapéu de couro, tipo sertanejo, copiosamente ornamentado. Então, ele está se referindo aqui às roupas do Lampião. Pode passar, Guilherme, por favor. A matéria não vai explicitar de forma direta o sentido de espólio ao vestido de Maria Bonita, mas logo depois, numa matéria seguinte, o jornal vai descrever as roupas de Maria Bonita dessa maneira: o chapéu de Maria Bonita e um dos seus vestidos. Estes dois objetos de uso diário da amante, vamos fazer esse aspas aí da amante, do rei do cangaço, foram apreendidos no reduto de Angicos e oferecido ao nosso companheiro Melquiades da Rocha pelo tenente Francisco Ferreira de Neto. Então, a gente pode alargar esse entendimento de despojo e de relíquia atribuída aos objetos de Lampião para os objetos de Maria Bonita, que são apreendidos no mesmo momento.
Pode passar, Guilherme, por favor. Isso. Esse é a ilustração, né, da matéria, O Rei do Cangaço, Seu Equipamento, onde vocês podem aí observar, desculpa, eu preciso fazer a descrição da tela. Então, a gente tem aqui uma página de jornal em preto e branco, em PB. O título da matéria é O Rei do Cangaço e Seu Equipamento. Há 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... 4 fotos das roupas de Maria Bonita e das roupas de Lampião. À direita, você tem um texto. Aí embaixo vem uma foto que eu acho que é um lenço, uma jabiraca. Sobre essa foto, embaixo vem as luvas e acho que um bornal, não me parece um bornal, mas enfim, de Maria Bonita, luvas em que você vendo de cima, elas são bordadas, estão aqui em PB, mas elas vistas de cima parece que são aquelas luvas que a gente coloca para tirar alimento quente do forno, sabe? Comida quente do forno. Mas se você virá-las, elas têm, elas são vazadas, então elas se moldam ali às mãos, né, para que as mãos não sejam machucadas, mas os dedos ficam livres. Embaixo também, eu não vou lembrar, tem um outro objeto que parece um tecido, e por aqui também a gente não consegue visualizar muito. No centro desta matéria tem, também em PB, o vestido de Maria Bonita, com o zíper fechado, diferentemente do que a gente vê nas fotos do Museu Histórico Nacional. É um vestido caque, com sutagens, palas nos 4 bolsos, 2 bolsos no peito, 2 bolsos na saia do vestido, trama espinha de peixe, então ele parece estar depositado, né, numa mesa para ficar, quando a foto ser tirada, ficar na vertical. Embaixo tem um chapéu de Maria Bonita, que é aquele chapéu estilo baeta, né, de feltro. À direita vai ter uma propaganda da Casas Guiomar, calçado dado. Então, são 2 colunas divididas. Do lado direito tem um sapato de salto preto, sem cadarço, bico fino. Embaixo, um sapato de salto preto também, com um cadarço, um laço. Embaixo vai ter um sapato já desenhado, assim, um desenho vazado, sem cor, mas com algumas linhas em preto. Do lado, na coluna do lado direito, também com o bico virado para o lado esquerdo, um calçado de salto alto preto, bico fino. Abaixo, um calçado de salto alto com cadarço, no estilo Oxford, né? Bicolor, desculpa, parece ser branco e preto. Então, tem a ponteira preta, a lateral também é preta, o salto também é preto, o calcanhar também é preto, o resto é branco. E embaixo vai ter um sapato de bico fino, salto muito baixinho, com cadarço. Embaixo desta propaganda, aí tem uma coisa muito, né, que pode ser estudada, aí, para a época, inclusive, dentro de um jornal como esse, vai estar assim, busto ideal, pílulas orientais, e tem uma mulher olhando para o lado, uma mulher branca, cabelos curtos e seios à mostra. Abaixo desta propaganda tem uma outra propaganda que também mostra uma mulher com com cabelo curto em ondas, característico da época, as sobrancelhas muito finas e arqueadas, os olhos baixos, como se ela estivesse olhando para baixo, um nariz grande, uma boca pintada, aparece somente do pescoço dela para cima, e faz alusão, né, é parte da propaganda, a linguagem dos lábios. Sensualidade. O traço sensual dos lábios é o remate do sex appeal. Frise esse
troço com batom Zandi e o batom das irresistíveis, indeléveis, à prova de beijo, ou seja, aí pensando, né, já se pensava num batom aí 24 horas. E aí tem o batom representado num desenho vazado e embaixo dele somente uma boca, lábios, enfim, também desenhados. Bom, o próximo slide é aquele slide que pega somente o vestido do peito para cima, vestido esse que tem uma gola, que tem o zíper que começa no pescoço e termina mais ou menos na altura do peito, tem desenhos parecendo triângulo, geométricos, bordados pelo soutage, que é essa fitinha fina em vermelho, vestido caque, e o fundo também é algo entre o cinza e o marrom. No ombro direito do vestido há um orifício. E aí escrito sempre, né, o título é sempre em vermelho, o texto é sempre em branco, para fazer alusão à matéria de jornal. A fonte da Biblioteca Nacional pode ser encontrada na Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional. O slide continua o mesmo, o título em vermelho é A Vida Social do Vestido de Maria Bonita, das Domingueiras ao Museu Histórico Nacional, e o texto está em branco, tá bem? E sempre embaixo, fazendo uma referência à foto, que é de autoria do José Caldas, e para o acervo do Museu Histórico Nacional. Então, o fato do vestido ter circulado, intercambiado valores e significados diferentes dos que lhe foram atribuídos antes, ajudam a construir memórias e, como na musealização, segundo Brulon, vão atuando sobre a realidade, mudando a ordem das coisas para produzir novos sentidos a partir das coisas. São justamente essas mudanças, realizadas por meio de diferentes movimentos na vida social do vestido, que atribuem a ele outras memórias e outros estados. Então, vai se avolumando, né? Esses status, essas fases, esses significados, essas construções simbólicas, essas mudanças, essas inconstâncias, todas essas questões que acabam meio que sendo uma só, elas vão fazendo com que o vestido vá colecionando memórias, traçando sua biografia e sendo musealizado. Então, assim, dessa forma, conforme a Padurai, as biografias, o vestido vai ganhando biografias, né? Biografias, porque se você quiser trabalhar somente com a biografia desse vestido, enquanto vestir o corpo de Maria Bonita, é possível. Então, assim, esse vestido vai ganhando biografias muito específicas, conforme se move de um lugar para outro e de uma mão para outra. O ato do aspirante Melo, representante do Estado, é um ato político. Tudo é político, né, gente? Carregado de intencionalidade, que vai descontextualizar ali o vestido. Ele vai despojar o vestido dos seus códigos em contexto original e vai ressignificar esse vestido para um troféu de guerra, intensificando de alguma forma, ainda que arbitrária, o seu valor. Esse aumento de valor, conforme também o antropólogo indiano Appadurai, está por trás da pilhagem de objetos de valor dos inimigos em tempos de guerra, da compra e da exibição de objetos utilitários primitivos, do deslocamento dos objetos encontrados, da formação de coleções de qualquer espécie. O que corrobora para essa ideia que, ao dar o vestido, né, ao entregar, ele não dá, porque não é dele, mas ao entregar o vestido para Melquiades da Rocha, o repórter do jornal à noite, o aspirante Melo cambia e descontextualiza o vestido em contexto original e dá a ele um significado de troféu de guerra. Guilherme, nós já estamos aqui, ó. Mesmo depois de ser entrada no Museu Histórico Nacional, isso, obrigada. As alterações pelas quais o vestido vai passar, elas vão ser recorrentes. Ou seja, essas alterações não dependem também
é bom que a gente entenda, porque assim, e aí eu trago uma construção dessa dissertação, dessa pesquisa, não linear, né, não cronológica, porque aí fica parecendo que a biografia é aquela coisa que a gente conhece assim, ó, nasce, cresce, algo naturalizado biológico, nasce, cresce, envelhece, morre, reproduz, né? A gente não aprendia isso, quer dizer, a minha geração aprendeu isso, mas nasce, cresce, envelhece e morre. E a biografia, ela não necessariamente ela quer dizer um tempo corrente, ou seja, o vestido foi feito e acabou no Museu Histórico Nacional, né? Porque isso não é naturalizado, isso é uma ação humana, isso é um construto cultural, histórico, isso é fruto de desejos e vontades, isso é fruto de ações políticas, né? Então, não é nada naturalizado, certo? E por isso também não é cronológico. Ou seja, mesmo dentro do Museu Histórico Nacional, esse vestido não deixa de passar por diferentes regimes de valor, ele não deixa de carregar inúmeros sentidos e comunicar de diferentes formas, em diferentes contextos expográficos ou de pesquisa, ainda que ele já tenha sido musealizado. Porque a musealização, como a gente tem falado em outras aulas, é mais do que a entrada do objeto no museu, e é mais do que a elaboração da sua documentação museológica. Mas a musealização ela também é um processo dinâmico e nunca acabado, nunca estático. Porque você pode musealizar a partir de uma pesquisa, de um texto, de uma exposição, é o que está dentro ali da cadeia operatória da musealização. Pode passar, Guilherme, por favor. Bom, então, voltando agora, né, para quando a Maria Bonita foi assassinada e o vestido aparece como troféu de guerra, como... Só um minutinho, deixa eu me tomar água aqui, gente. Como testemunho, né, de um feito grandioso do Estado. Acabamos com o cangaço. Ele vai, né, você tem ali a notícia dele no jornal e depois isso some, ninguém mais sabe, o vestido, né, desaparece. O Melquiades da Rocha vai escrever o Bandeleiros da Caatinga em 38 ainda também, e a foto do vestido vai estar lá. Mas depois disso, a gente não tem mais notícias desse vestido. Mas em 1983, e aí eu gosto de fazer essa brincadeira assim, coincidência, os mesmos números do ano da morte de Maria Bonita, né, 1938, o Pernambucano de Melo, que é aquele especialista, né, em história do cangaço, em cangaço, ele vai ao apartamento do Melquiades da Rocha, no Flamengo, bairro do Rio de Janeiro, que é aquele repórter que recebeu objetos da Maria Bonita, em 1938, no momento imediato após o seu assassinato. Pode passar, Guilherme, por favor. E aí, durante essa conversa, o Melquiades vai falar, eu já tinha comentado isso, que o vestido tinha sido dado para a atriz Nádia Maria. A Nádia Maria é uma recifense. Ela começou a carreira no rádio, ela atuou na TV e no cinema. E em 1955, ela vai participar de um filme chamado Primo do Cangaceiro. Nós temos aqui, inclusive, no Ceará, na UFC, um professor de cinema que chama Marcelo Dídimo. O Marcelo Dídimo ele vai fazer a tese de doutoramento dele, de doutorado, é sobre cinema, a representação do cangaço no cinema. Inclusive, é um trabalho muito gostoso de ser lido, muito bem escrito, e eu entro em contato com o Marcelo Dídimo e digo, Marcelo, professor Marcelo, você tem esse filme? Ele falou, Ana, de todos os... E falou X quantidades de filmes que eu encontrei, esse e um outro, que eu não lembro o nome, eu não localizei. Já entrou em contato com a Cinemateca, já a Ana, inclusive eu fui no YouTube, uma colega minha me mandou
um link do YouTube falando desse filme. Quando você abre, ou é um link corrompido, ou leva para outra coisa, eu não lembro. Entrei também em contato, falei, vou tirar a prova dos 9, né? Assim, entrei em contato com a Cinemateca Brasileira, eles também não possuem. Então, realmente, a pesquisa, né, foi muito mais a fundo do que eu em relação a esse filme. Do Marcelo Dismo é isso mesmo, assim, o filme ele não é encontrado. No Brasil, essa película deve ter se perdido, enfim, e a gente não consegue chegar a esse filme. Mas fato é que quando eu estive, inclusive com o professor Anaído Barassal, que é da Unirio e do Museu Nacional de Belas Artes, estive também com Jorge Furtado, um colega de pós-graduação que trabalha com texto. A minha primeira visita à Reserva Técnica do Museu Histórico Nacional para fazer a leitura arqueológica desse vestido foi com eles. E aí nós notamos esses ajustamentos laterais do vestido. Então, tem ajustes laterais no vestido, como se ele tivesse sido ajustado para um outro corpo mais magro que o de Maria Bonita. Pode passar, Guilherme, por favor. Se neste caso, e é o que a gente presume, que Nádia Maria, ao receber o vestido, pode ter usado esse vestido em cena, e aí é uma suposição, não é uma certeza. Mais uma vez, outras camadas de sentido foram acrescentadas a esse vestido, né? Porque aí você pensa que ele vai vestir um outro corpo, e quando uma atriz está em cena, ela tem outros, né? Ela vai tratar de outros movimentos, ela vai incorporar uma personagem, e aí a gente não sabe qual personagem, talvez, suponho eu aqui, uma cangaceira. Então, esse vestido vai, mais uma vez, se avolumando de sentidos. E aí, ele é um vestido que poderia, se caso tiver vestido o corpo de Nádia Maria, um objeto musealizado vivo demais para as atuais categorias tradicionais museológicas, nas quais, nesse caso, foi enquadrado apenas como um objeto de cultura material representativa do cangaço. Ou seja, no Museu Histórico Nacional, ele é um objeto que representa um cangaço, e acrescento, isso à época da minha pesquisa, um cangaço muito masculino, porque, inclusive, na legenda desse vestido vai ter assim, Maria Bonita, cangaceira, o quê? Companheira de quem? De Lampião, né? Então, sempre aquilo que a gente disse, sempre legitimando mulheres, ainda que elas sejam protagonistas, personagens históricas, símbolos de uma cultura, né? Construídas para ser símbolos de uma cultura, ela vai ter que ser referenciada pelo macho, né? Então, no Museu Histórico Nacional, ele também não vai passar, eu não vou apresentar aqui, mas só para que vocês entendam, o Museu Histórico Nacional tem uma extensa coleção de indumentária, é uma referência brasileira no tema, e esse vestido ele também nunca foi analisado, pesquisado, ele não é citado nos vários artigos sobre roupas e moda dentro do Museu Histórico Nacional, e aí tem sim uma questão de preconceito, porque Maria Bonita é uma mulher nordestina, racializada, nesse sentido, ela é uma mulher cangaceira, marginal, né? Então, esse vestido ele fica lido até a exposição Cidadania em Construção apenas como um objeto de cultura material representativa do cangaço. Ele não sai disso, ele não tem uma outra dinâmica. E aí eu não estou criticando pessoas no Museu Histórico Nacional, estou criticando a estrutura até de, né, museus, dessa quantidade absurda que a gente tem de objetos, do pouco recurso que os museus recebem, da ínfima quantidade de servidoras, servidores e servidores de um museu que nunca vão dar conta, nunca vão exaurir essa quantidade de objetos, né? Então, você impossibilita que outras leituras sejam feitas. Então, a gente precisa repensar o que a gente quer, assim, como é que a gente musealiza, como é que a gente quer comunicar.
se a gente realmente precisa, a gente realmente precisa de políticas de aquisição, né? Inclusive de políticas de aquisição contemporâneas, para a gente repensar os museus brasileiros, as suas narrativas. E eu gosto muito, porque isso pode passar, Guilherme, por favor, porque essa é uma análise do Bruno Brulon, e ele vai dizer que esse objeto vivo demais é um objeto devir, que vai fugir às categorias a que foi designado em sua musealização em um museu. Pois, neste caso, ele, o vestido, já havia passado por deformações que, conforme Clóvis Carvalho de Brito, vai perder aquela sua primeira função utilitária. Né? E aí, voltando a essa história, quando o objeto entra no museu, ele perde a sua função utilitária. Porém, antes de entrar no museu, ele já tinha passado por essas deformações, né? Ele já tinha perdido, e aí a gente aqui conta 2 vezes nessa biografia que eu propus, quando ele é entregue ao Melquiades da Rocha e passa a ter um significado de troféu de guerra, e quando ele se foi para o corpo de Nada de Maria, quando ele passa a ser um vestido cênico, um vestido que vai ajudar a compor a indumentária, a cênica de um filme, né? Para além disso, também, aí ele não perde uma outra função utilitária, que é vestir o corpo, né? Que é ser um vestido. Puf, coloquei no corpo. Pode passar, Guilherme, por favor. Pode passar, Guilherme. Bom, quando ele fez parte da exposição de longa duração Expansão, Ordem e Defesa, que tratava de diferentes narrativas, né, elaboradas anteriormente pelo Museu Histórico Nacional, essa exposição já não ocultava mais os conflitos sociais da formação do Brasil e apresentava as contradições e as tensões dos diferentes grupos e movimentos que contestavam as forças oficiais do Brasil e que impuseram, não sem resistências contrárias, a expansão do território ao seu modo. Então, essa força oficial, o Estado brasileiro, vai impor ao seu modo como é que esse território vai se expandindo, mas não sem conflitos, não sem lutas, não sem oposição. Pode passar, Guilherme, por favor. No entanto, embora esta exposição se propusesse a narrar essas tensões por meio de objetos de grupos antes invisibilizados pelo MHN, também fora concebida a partir de uma grande quantidade de objetos musealizados do Estado ou de grupos que o representavam, como as armas de aniquilação e de defesa que compunham a coleção de armaria do museu. Por isso, a sua localização foi estrategicamente escolhida para ficar no andar térreo do Museu Histórico Nacional, ao lado de outro espaço composto de objetos bélicos, o Pátio dos Canhões. Pode passar, por favor, Guilherme. Assim, a expansão Ordem-Defesa também foi concebida a partir de um caráter androcêntrico, visto que a maioria das guerras e das batalhas foram travadas por homens, e nesse espaço também foi construído o conceito de masculinidade, nesse espaço de guerra, que, segundo Oliveira, no século XIX, por exemplo, era a arena mais importante para a modelação do corpo e do espírito de um legítimo varão, entre aspas, um verdadeiro teste para a masculinidade autêntica. A guerra ela vai forjar esta imagem do que é ser homem e másculo, né? Então, a gente está falando ali de guerras que foram propostas e foram lutadas por homens. Então, essa exposição também é um projeto androcêntrico, certo? Muito masculino. Ainda que mulheres estivessem nesses combates, a exemplo da Guerra de Canudo, quando mulheres guerreiras em ação, de parte a parte, quando havia mulheres guerreiras de ação, né, em ação, a jagunça e a vivandeira, conforme Frederico Pernambucano de Mello. Ou, aí acrescento eu,
como a cangaceira Dadá, depois do cerco de Angico, e do cangaceiro Corisco, seu companheiro, ela não é companheiro de Dadá, ele que é companheiro dela, ter sido ferido nos braços e ter sido ela mesma a entrar em combate. Porque aí tem uma questão que há uma discordância, mas assim, há muitos relatos de que as cangaceiras, apesar de portarem armas, elas não lutavam em combate. Há outros relatos que dizem que sim, inclusive da própria Dadá, que ela ia para o combate. Mas, e aí eu não cheguei a me aprofundar nessa pesquisa, mas isso pode ser uma narrativa também muito masculina, né? Mulheres no cangaço não entravam em armas, a coisa da mulher frágil, né? Por outro lado, também tem uma questão que a gente tem que lembrar que o cangaço era muito machista, sexista e misógino, né? Então é possível que elas não tenham participado de combate, porque homens cangaceiros assim não permitiam, né? Só um minutinho. De todo modo, esse espaço, essa exposição, inclusive que era muito bélica no Museu Histórico Nacional, uma exposição muito masculina. Outro caráter que vai chamar a atenção, outro caráter androcêntrico que vai chamar a atenção dessa exposição é que todos esses grupos contestadores, nessa vitrine, vai estar assim, ó, os indígenas, os quilombolas. Em destaque aqui, os cangaceiros, apesar de ser o vestido de Maria Bonita. Apesar de ser o vestido de Maria Bonita, objeto musealizado do Museu Histórico Nacional, que evoca a memória desse grupo insurgente que é o cangaço. Não se fala em cangaceiras, se fala em cangaceiros. Guilherme, pode passar. Vou te pedir, por favor, como eu estou olhando aqui para o meu notebook, entretanto, mulheres também estavam em combate, pode passar. Pode passar, pode passar. Isso, obrigada. Então, não há espaço para Maria Bonita e outras cangaceiras serem protagonistas daquela história. O sujeito único e absoluto é o homem, conforme Simone de Beauvoir, que, na visão da própria autora, representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos os homens, para designar os seres humanos, tendo se assimilado ao sentido singular do vocábulo latim, vira o sentido geral do vocábulo homo. Assim, o Museu Histórico Nacional repete o modelo historiográfico brasileiro, que privilegia homens como os principais agentes históricos do cangaço e se esquece ou secundariza Maria Bonita e outras cangaceiras, como Dadá, Nenê, Nó, Osana, Sila e as outras 40 mulheres que entraram para o cangaço do século XX. Entretanto, na vida social em que o vestido se encontra na exposição Expansão, Ordem e Defesa, ele parece estar naturalizado, como eu disse, como um artefato apenas da cultura material do cangaço, ou seja, o vestido, embora em nossa sociedade seja mais identificado como roupa de corpos femininos, e sendo ele mesmo objeto musealizado de uma mulher, ou seja, de Maria Bonita, prioriza a construção desse movimento social a partir das representações masculinas. Então, a narrativa é masculina. Pode passar, por favor. Pode passar, Guilherme. Bom, ao analisar o contexto que esse vestido está em vitrine, em exposição lá na Expansão Ordem e Defesa, a gente utiliza também, novamente, a Beauvoir, que na sua obra O Segundo Sexo diz o seguinte: a mulher é sempre o outro, ou seja, é o modo como a construção social e cultural mulher é referenciada pelo homem, que é igualmente uma construção social e cultural, mas que se vê como singular, né? E não se vê como outro. Ele vê apenas mulheres como outro, assim como nós brancos vemos. E aqui, muito particularmente, no caso do Brasil, pessoas pretas, né, negras, indígenas,
nordestinas como outro. Assim como a heteronormatividade vê pessoas LGBTQIA+, como o outro, né? E aí, quando a gente fala de branquitude também, é bacana esclarecer isso, porque a gente pouco tem falado disso nos museus também, a partir do que a gente é, e contextualizar, e pensar a partir disso, e refletir, e criticar, porque a gente está sempre falando assim, né? Isso é um exercício, a branquitude urge, já passou há muito tempo, mas aí eu estou falando aqui desse espaço, que é o espaço museológico, os museus, da gente falar, por exemplo, vamos lá, mulheres negras e memórias. E aí a gente não se coloca assim, branquitude e memória, a construção de narrativas. A gente precisa começar a pensar nisso, porque a branquitude é esse pacote, né? Vai ver o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, em vários, a partir de várias intersecções, né? A gente sempre está olhando para o outro, mas a gente nunca nota que nós somos também um grupo singular. Bom, dessa forma, é a partir desse universal masculino que é dada uma relação que não se invisibiliza totalmente, que se não invisibiliza totalmente, subalterniza o vestido de Maria Bonita. Pode passar, por favor. Ou seja, o vestido de Maria Bonita não é o protagonista na vitrine em que está exposto, mas é o complementar desse outro, o cangaço masculino e os outros movimentos masculinos também. A partir dessa perspectiva, Djamila Ribeiro enuncia que Beauvoir, em seu percurso filosófico sobre a categoria de gênero, afirma que a mulher não é definida em si, mas em relação ao homem e através do olhar do homem. Olhar este que a confina num papel de submissão que comporta significações hierarquizadas. Ademais, para Djamila Ribeiro, a mulher de Beauvoir é a mulher branca, certamente. Por isso, nos apresenta a categoria outro do outro, definida por Grada Quilombra em Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano. Se para Beauvoir a mulher é o outro, por não ter reciprocidade do olhar do homem, para Quilomba, a mulher negra é o outro do outro, posição que a coloca num lugar de mais difícil reciprocidade. E aí eu fico pensando nesse vestido de uma cangaceira nordestina, de uma mulher cangaceira nordestina, dos anos 30, dentro dessa exposição. E a gente tem alguma pergunta, Anne? Porque aí eu já estou falando demais. Vamos dar uma pausa aqui e aí saber se tem alguma pergunta. Como eu estou do celular, eu não consigo ver. Eu tenho medo de ir no bate-papo aqui, cair e voltar. Nós temos aqui a pergunta. Você está ouvindo? Eu estou. Temos aqui a pergunta do Renan Brito. O livro Estética do Cangaço, do Frederico Pernambucano de Mello, não apresenta este vestido? Pergunto porque ainda não tive a chance de ler a obra. Gente, eu não lembro. Eu lembro que ele apresenta o vestido de batalha. Não, sabe por quê? Porque eu acho que na estética do cangaço ele está apresentando a coleção dele. É uma coleção bem extensa, inclusive participou da exposição 500 anos do Brasil lá, quando o Brasil fez 500 anos, acho que na Bienal de São Paulo. Salvo engano, não. Porque é a partir da coleção dele. Eita! Barulho. Ouviram? É uma moto passando aqui. O Alisson Freitas, ele também comentou, Bourdieu nos dá o conceito de ilusão biográfica para contribuir no entendimento de biografia, trajetórias de vida. Nossa, a ilusão biográfica é Bourdieu? Acho que é. Alisson, oi, bom dia. Fala aí, Alisson. Acho que é sim. Ilusão biográfica, né, Bourdieu? E também o Renan, ele pediu para disponibilizar essa biografia. Se você pode. Nossa, então... Gente, diz aí, Alisson. Eu continuo sem internet aqui, meu notebook. Coloca aí. Versão biográfica, acho que... desculpa, ilusão biográfica Bourdieu.
para eu te responder. Foi uma resposta categórica. Alejandra, ela falou que sim. Ilusão biográfica é sim de Bourdieu, é um artigo. Gente, então, eu já li, e aí eu vou fazer uma... Olha, eu adoro ouvir sobre Bourdieu. Eu tenho 3 livros, inclusive A Dominação Masculina, mas vocês sabem que eu acho, para mim, o meu entendimento, Bourdieu muito inalcançável para algumas coisas. Eu lendo Bourdieu, eu vou ter que ler, reler 4, 5, 15 vezes. Quando eu fiz e aí é tão bacana a gente ter orientadores maravilhosos, Alisson, porque quando eu fiz o projeto do mestrado, antes do projeto para apresentar na seleção, eu trazia o Bourdieu, e aí eu tentei trabalhar com ele, porque eu achei que eu tinha entendido alguma coisa. E aí o Ivan vira e fala, o Ivan, sabe, o orientador vira e fala, Ana, deixa o Bourdieu para lá, por favor. Porque mestrado, você não tem um conhecimento prévio, Bourdieu se estuda por alguns anos, então, desculpa, eu vou ficar te devendo essa. Eu não sei, não trabalho com essa categoria, mas eu vou perguntar para uma amiga minha, historiadora, se meu celular tivesse aqui funcionando, eu ia ligar agora para ela, Aline Montenegro Magalhães, do Museu Histórico Nacional, que hoje, desculpa, hoje é Museu do Ipiranga, ela é professora, curadora do Museu do Ipiranga. Então, ela saberia certamente me responder. Gente, eu ligaria para ela aqui ao vivo e a gente teria a resposta. Desculpa, vou ficar te devendo essa, Alice. A próxima, qual, Ana? Oi, vamos entrar então em intervalo e eu peço para o pessoal que tiver com algum tipo de dúvida, de pergunta, consideração, já ir mandando via chat, né, para a gente, quando voltar, né, nós iremos voltar às 10h30, e aí a gente já entra nessa... Oi? Peraí. 10 aí para vocês, né? Que aqui está 11. Não, Anne, como a gente está terminando, 25, por favor. Isso, aí daqui 25. Então, nós teremos um momento de troca de experiências nesse segundo bloco da aula, após o intervalo, e vocês podem se inscrever para participar nos chamando no grupo de WhatsApp do curso, tá? A ideia é que vocês compartilhem conosco experiências de biografia de objetos, ou seja, uma experiência de contar histórias de um objeto, uma experiência que vocês tenham ouvido falar também, ou que tenham participado, tá bom? Então, às 10h25 de Cuiabá, 11h25, nós voltamos. Perfeito, Ana Lourdes? Perfeito. E não precisa ser só um vestido, um objeto assim, texto, indumentária, qualquer objeto. Gente, como fez a Elmia na aula passada. A gente volta daqui a pouco. Tchau, Perfeito. tchau. Tchau, tchau. Beijinhos. Beijinhos.
Bom dia, estamos de volta. Eu vou disponibilizar agora a lista de presença, tá? Olá, professora. Conseguiu tomar o seu cafezinho? Eu consegui, você? Também. Eu não recebi nenhuma pessoa para poder fazer a live agora, participar via live aqui pelo grupo. Eu tenho mais uma. A Cláudia Landim, ela comentou aqui, Ana, sua pesquisa é muito densa, mereceria estar a nível de doutorado. Vamos pensar. Estou pensando ainda no doutorado. Mas obrigada. Olha, o link já foi disponibilizado no chat, tá, pessoal? Peço que todos entrem e já assine a sua lista, tá bom? Eu vou disponibilizar também no grupo, depois que a gente sair daqui, porque realmente eu continuo sem internet aqui em casa, o link da dissertação, tá bom? E ao final do curso eu também vou passar toda a bibliografia para vocês. Perfeito. Podemos continuar? Podemos sim, prof. Então, voltando, o slide, ele à direita, ele tem o vestido de Maria Bonita, e aí tá assim, gente, porque eu não sou uma... não tenho conhecimentos para fazer um PowerPoint de qualidade, e preciso ter, é uma das minhas metas, assim, que ainda vou cumprir. Mas ele é o mesmo do que estava sendo colocado antes, ele traz vestido de Maria Bonita, com gola, sutaches, o zíper, mostrando do ombro, gola, até a altura do peito. O fundo é cinza, uma foto do José Caldas, o acervo é Museu Histórico Nacional, o título do slide sempre em vermelho e o texto em letras brancas. E aí o título agora, Pode o Vestido de Maria Bonita falar? Gênero, classe e racialidade na vida social do vestido no NHN, que tem outras análises e que eu não as trouxe aqui, eu decidi por esse recorte para que também a gente não se estendesse, senão seria mais uma aula e a proposta não é essa. Eu vou depois também colocar uns links de participação, porque quando eu defendi a dissertação, as minhas participações se deram também em cursos, né, nas universidades de moda, e não na museologia. Então, eu vou passar também, porque aí tem análise da questão de moda, do que, né, moda, de como esse vestido é avaliado dentro do Museu Histórico Nacional, a partir desse tema.
Então, se para Simone de Beauvoir a mulher é o outro, para Grada Quilombo, a mulher negra é o outro do outro. E ela vai dizer assim que as mulheres negras foram assim postas em vários discursos que deturpam nossa própria realidade. Isso Quilomba falando. Um debate sobre o racismo, onde o sujeito é o homem negro, um discurso de gênero, onde o sujeito é a mulher branca, e um discurso sobre classe, onde raça não tem lugar. Nós ocupamos um lugar crítico, em teoria. É por causa dessa falta ideológica, argumenta Reid Safia Mirza, em 1997, que as mulheres negras habitam um espaço vazio, um espaço que sobrepõe as margens da raça e do gênero, o chamado terceiro espaço. Nós habitamos um tipo de vácuo de apagamento e contradição, sustentado pela polarização do mundo em um lado negro e de outro lado de mulheres, conforme Mirza. Aí continua Quilomba. Nós, no meio, este é claro, um dilema teórico sério, em que conceitos de raça e gênero se fundem estreitamente num só. Tais narrativas separativas mantêm a invisibilidade das mulheres negras nos debates acadêmicos e políticos. Pode passar, por favor, Guilherme. Pode passar. Pode passar. Isso. Então, o outro do outro, o slide continua o mesmo, tá? O outro do outro também, a mim, parece ser a forma como foi musealizada. Em exposição, nessa exposição Ordem e Defesa, o vestido de Maria Bonita, que compõe uma das vitrines em que, se não todos, a maioria dos objetos eram relacionados aos movimentos que se caracterizaram tanto na historiografia oficial quanto no discurso museológico da exposição em questão, a partir de uma ótica masculina. Pode passar, por favor, Guilherme. Isso. Então, para além dessa questão, a expansão Ordem-Defesa era não só privilegiava homens, como também tinha uma concepção museológica, uma narrativa expográfica, né? Essa concepção museológica. Parênteses, narrativa expográfica, cujo fio condutor eram grupos brancos e masculinos detentores do poder. Havia só essa vitrine e alguns outros objetos de movimentos contra-hegemônicos. Pode passar, Guilherme. Ou seja, ainda que junto com outros movimentos revoltosos, o cangaço esteja representado nesta exposição, a narrativa tem como protagonista a direção do elemento branco. E como esse elemento impôs seu projeto, inclusive a partir dos objetos musealizados e expostos, que, como eu disse, em maior quantidade, eram representativos das elites que comandaram a expansão do território brasileiro e impuseram sua ordem pelo viés dos seus modos de defesa. Pode passar, por favor, Guilherme. Para além disso, a gente sabe que a gente costuma hierarquizar objetos, narrativas, discursos. O vestido estava exposto em uma vitrine localizada numa das últimas salas, o que já aponta uma possível hierarquia discursiva. O vestido, assim como a personagem a ele associada, Maria Bonita, é subalternizado, porque é um dissonante ao representar mulheres numa exposição de homens. É no meio da vitrine de sujeitos e grupos subalternizados, como Antônio Conselheiro, MST e o Buraco do Tatu, que o vestido, nesse sentido, ganha ainda cores mais fortes. E aí, para terminar, a gente terminando aqui nossa apresentação sobre o ponto de vista da Spivak, essa é mais uma questão de que, apesar de ambos serem objetos da historiografia e sujeitos de insurgência, a construção ideológica de gênero mantém a dominação masculina. Quero agradecer, passamos por um outro slide com todas as letras na cor branca, com o meu e-mail, analuz2005@gmail.com, o meu Instagram é @ana_lourdes2005, essa é uma identidade visual do Daniel Belisário, uma animação da Alexandre Feitosa, que eu já disse que tirei a animação, o vestido está inteiro, do lado direito do slide, o fundo todo é vermelho e o vestido está em manequim, né? Um manequim sem cabeça, sem pernas, sem braços, mas aquele manequim só de torso que você coloca o vestido, e vestido caqui, abaixo do joelho,
como era a estética cangaceira, com chutagens, como era a estética cangaceira, que vão dando esses desenhos geométricos na roupa, 4 bolsos, 2 no peito, 2 na saia, mangas compridas. Esse vestido é interessante que após a entrada das mulheres no cangaço, como eu disse, especialmente com o Dadá, esses desenhos geométricos, os bordados, os desenhos geométricos feitos a partir do sultagem, eles não eram uma escolha aleatória. Então, usava-se muito branco ou vermelho, e eram as mulheres que diziam como seriam desenhada essa geometria em seus vestidos. A gente tem alguma pergunta? Alguém quer participar da tela enfim, com uma fala? Chegou alguma coisa? Não. A Cláudia, ela falou obrigada. A Laura está dizendo que não está no grupo, mas depois a gente pega o seu telefone, tá bom, Laura? E já resolve isso. Quero relembrar a todos, não esqueçam de assinar a lista de presença. Se tem algum comentário, alguma dúvida, por favor, comente no nosso chat online, que nós vamos responder agora. Estamos já entrando para o fim da nossa aula, né, Ana? Sim. Alguma consideração, alguma pergunta? Não sei como é que está aí para vocês. O dia aqui está lindo. E a gente não pegou onda de calor, não. Ao menos eu não senti. Graças a Deus, né? Que também tem alguns dias que estão chovendo. Estamos precisando de mais chuva. Cidade quente, né, Anne? Cuiabá. Nossa, aqui é muito quente. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar aqui? Eu acho que podemos. Eu não recebi mais nenhuma pergunta via chat, nem via WhatsApp, né? Então, podemos... Ah, tá. Eu vi que o Renan aqui, ele comentou que o dia também está lindo e muito quente. Você fala de onde, Renan? Eu não lembro, mas repita aí, por favor. Lembrando que as próximas aulas acontecerão na quarta e na quinta, e não na quinta e no sábado. Então, vai ser dia 4 e dia 5. Confirma, Anne, não é isso? Isso mesmo, tá? Maravilha. E quarta a gente tem convidado especial. Podemos, então, encerrar? Podemos. Beijo, Guilherme, então, muito obrigada. Obrigadíssima por estar aqui, por estarmos juntos e juntos aqui nesse sábado. Agradecemos, então, em nome da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso e da Ação Cultural, a presença de todos, de todas e de todes. Convidamos os alunos para a aula 5, que dará início ao nosso módulo 3, no dia 4/10, que acontecerá às 19 horas do horário de Cuiabá e às 20 para quem estiver no fuso horário de Brasília. Agradecemos mais uma vez a Ana Lourdes Costa pela sua excelente aula. Desejamos um excelente final de semana a todos e aguardamos vocês na quinta, né, Ana? Na quarta, dia 4. Na quarta mesmo, na quarta-feira, dia 4. Um beijão a todos, todas e todes. Tchau, tchau, beijo. Pessoal. Obrigada, Anne. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.